duvido que você nunca ouviu sobre isso. E por que a gente precisa falar do medo de errar? Bom, eu sou Lohane, sou psicóloga e vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto. É normal que a gente queira acertar, que a gente queira conseguir, que a gente queira, inclusive, colher bons frutos das nossas ações, né? Afinal, quem não gosta de conseguir as coisas, de acertar? Mas você sabia que o medo de errar, ele pode se tornar um problema? Um problema mesmo, um problema sério. Veja só, nós somos incentivados desde muitos novos a acertar, a conseguirmos, a atingirmos as coisas. Na escola, por exemplo, quando a gente tirava aquele notão. Em casa, quando a gente ganhava aquela estrelinha porque limpou o quarto bem direitinho. Ou até mesmo nos nossos relacionamentos, quando você aceitava compartilhar aquele brinquedo preferido com o seu coleguinha. E todo mundo aplaudia, falando: parabéns, ele aprendeu a compartilhar. Bom, eu não estou dizendo que isso é ruim, que acertar seja ruim, que compartilhar um brinquedo, por exemplo, é algo ruim. Eu só estou dizendo que o erro, ele geralmente não é uma coisa que é abordada da mesma forma. É visto com maus olhos por muitas das pessoas. Só que os erros, eles são fontes de aprendizagem. É por meio dos erros que a gente consegue desenvolver e também acertar. E aí a gente cresce com essa coisa de errar é feio, errar é ruim, e fica nessa luta assim entre certo e errado. E isso vai se estendendo nos nossos relacionamentos amorosos, no nosso trabalho e por aí vai. E o medo de errar, ele pode muitas vezes afetar a vida das pessoas e pode ser até mesmo paralisante. E é aí que vai entrar a nossa querida ansiedade. Às vezes, o medo de errar, ele se torna tão grande que uma pessoa passa a ter, por exemplo, comportamentos de autocobrança, perfeccionismo, tentar controlar toda a situação e até mesmo afetando a nossa autoestima, quando aquilo que a gente tanto planejou, quanto aquilo que a gente se esforçou, não acontece da forma como que nós queríamos e aí a gente acaba errando. Esse medo de errar, como eu disse antes, ele pode ser paralisante. Então a pessoa ela pode deixar de fazer as coisas por medo de fracassar, ela pode evitar emitir a sua opinião mesmo, com medo do que as pessoas vão pensar sobre ela, com medo de ser julgada. Ela pode adiar suas tarefas do dia a dia ou tarefas do trabalho também, porque não querem que as pessoas ao seu entorno percebam alguma imperfeição. E isso, gente, é uma coisa bem preocupante, né? A pessoa precisa, em muitos casos, estar ressignificando esses pensamentos que levam a tanto medo de errar. E muitas vezes vai descobrir no seu processo terapêutico, por exemplo, que não é o errar em si que ela tem medo, mas o medo, por exemplo, de ser visto de uma forma diferente, de não ser aceito, entre tantas outras coisas. Vou deixar uma tarefa para vocês e coloquem aí em prática, tá? Lembre-se de uma situação em que vocês erraram. Pode ser quando você era criança, adolescente, adulto, idoso, não importa a idade, tá? Lembre dessa situação e reflita como que você sentiu sobre errar. Sobre o que você errou. O que você foi aí os seus comportamentos? Você ficou bolado? Você sofreu com isso? O que você pensou? Como que você agiu? E o mais importante, o que você aprendeu com isso? Não precisa ser algo imenso, tá? Vocês não precisam falar alguma coisa aí transformadora. Pode ser algo simples. Por exemplo, eu cheguei numa entrevista de trabalho atrasada e por isso eu causei uma má impressão naquela pessoa que ia me entrevistar. Poxa, com isso eu aprendi a não assistir séries até 2 horas da manhã antes de um dia de ter uma entrevista. Gente, isso não é o caso meu não, tá? Mas, tá vendo? É uma aprendizagem que a pessoa teve ali com seus erros. E lembrem-se, esse processo de tá
se tornando mais consciente do seu medo de errar, de como que isso afeta a sua vida, do que você pode fazer para estar mudando isso, é uma coisa que você vai descobrindo com o tempo. Nada vai ser mudado de um dia por outro. É por pequenos passos. Não tente mudar tudo de uma hora para outra. Como diz a minha avó, é de grão em grão que a galinha enche o papo. É isso, gente. Um abraço e beijos. Até a próxima. Nossa, tô com essa roupa, tô parecendo uma festa junina. Festa junina em julho, né?